15 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 929. Perséfone e Victor. Autor: o próprio Victor. Sublinhado Esman Nuble na voz. Eu recomendo que vós ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site ao acordar na realidade. A primeira coisa que Victor viu foi o rosto de Ana e Perséfone. Quanto tempo fiquei fora? 15 minutos. Eu disse que não era nada ruim. Victor, você é Deus dragão mais forte que eu já vi. Seu corpo é praticamente impenetrável. Sua regeneração é tão pervertida. E mesmo assim você cospe sangue. Como isso não é nada ruim? Perséfone estreitou os olhos. Eu nem sabia que você podia ser ferido hoje em dia até agora. Não me machuquei, apenas algo que aconteceu relacionado à minha alma e afetou meu corpo físico. Algo pequeno que já foi corrigido. O que aconteceu, Victor? Ana perguntou. Minha alma passou por um processo de limpeza, e todos os traços de mortalidade dentro dela desapareceram completamente, tudo ao mesmo tempo. Entendo, e por causa disso, seu corpo sofreu danos leves. Perséfone agora entendia o motivo da reação de Victor. Basicamente, sua alma estava trocando os pilares mortais pelos pilares mais robustos de um deus dragão. Esse processo normalmente é feito lentamente, mas, por algum motivo, tudo isso foi feito ao mesmo tempo. Se o corpo de Victor não fosse tão forte, e ele tivesse duas árvores do mundo para se sustentar, isso não teria causado apenas um dano menor. Qualquer outro deus normal já teria morrido. Em termos bem humanos, era como se Victor tivesse removido toda a sua estrutura óssea mortal e a substituído por uma estrutura óssea divina de uma só vez. Sim, nada de ruim aconteceu. Victor reforçou enquanto fazia seu sangue vermelho desaparecer. Isso significa agora que seu sangue é dourado como o dos deuses? Perguntou Ana. Não exatamente. Eu também sou um deus do sangue, afinal, então pode-se dizer que meu sangue é tão espesso que deveria ter ficado preto. Victor falou enquanto controlava seu próprio sangue, e o materializou na frente dos dois. Sim, é sangue preto. Victor assentiu quando viu a cor do seu sangue. Perséfone e Ana engoliram em seco ao ver o sangue de Victor flutuando. Cheirava tão bem e era tão rico em nutrientes. Victor fez um gesto com a mão e seu sangue desapareceu, fazendo as duas mulheres voltarem a si. Você ligou para as outras garotas? Perguntou o Victor. Ana não me deixou sair, disse Perséfone e acrescentou. Ela disse para confiar em você. Mas se tivessem passado 30 minutos, teríamos ligado. Obrigada, mãe. Não quero deixar as meninas preocupadas com algo pequeno como isso. Victor falou. Isso não é pouca coisa, Victor, é a sua segurança, disse Perséfone enquanto estreitava os olhos. Ana assentiu concordando com o que Perséfone disse. Victor apenas deu um leve sorriso. Para mim, é algo pequeno. Ele não considerava algo como sua segurança importante, pois sabia muito bem que, independentemente do que acontecesse, ficaria bem. Até mesmo sua morte é um tanto questionável agora. Afinal, graças à habilidade que recebeu do Deus Ancião, se ele morrer por alguma causa, ele se adaptará imediatamente a essa morte e voltará à vida graças às suas outras habilidades. E mesmo que ele pudesse morrer como um deus, ele só se refazeria novamente alguns milhares de anos depois. A única maneira possível de matar Victor agora era através de sua alma ou da própria morte apagando sua alma, mas para aqueles que tentassem, esse processo seria uma surpresa muito desagradável devido ao horror cósmico oculto em sua alma. Victor não sabia exatamente quais eram suas habilidades em relação àquela criatura, mas de uma coisa tinha certeza, não cairia sem arrastar o inimigo consigo. E apesar de ainda estar em estado de bebê, ele tem certeza de que esse ser pode, de alguma forma, ferir um primordial. Só não sabe como ainda. Levando tudo isso em consideração, é razoável dizer que Victor é física e espiritualmente imortal. Portanto, ele não se preocupava com sua segurança. Para ele, a segurança de sua família era mais importante. Deixando esse pequeno assunto de lado. Não é pouca coisa, rosnou Ana diante da falta de consideração de Victor por si mesmo. Seus olhos vermelhos e dracônicos brilharam levemente enquanto a própria realidade ao redor estremecia com suas palavras. Ela não gostou nem um pouco das palavras dele. Como mãe, era sua responsabilidade cuidar do filho, mesmo que tecnicamente ele não fosse mais seu filho.
mas sim seu pai. O que importava era o sentimento. Se Victor protegesse sua família, quem o protegeria? A resposta era óbvia, sua própria família. Então Ana tomou uma decisão. Ela garantiria que a família fosse forte o suficiente para apoiá-lo. Ela se levantou do chão e flutuou em direção à saída, furiosa. Diante dessa raiva, a realidade ao seu redor pareceu falhar um pouco. Victor, sele minha habilidade única e permita que eu a use somente quando estiver perto de você. Tem certeza? Sim, não faz sentido ter um poder que eu não posso controlar. Muito bem. Victor assentiu e falou em língua draconiana. O poder único de Ana será selado e só será liberado quando ela estiver ao meu lado. No momento seguinte, os efeitos da raiva de Ana começaram a desaparecer completamente, mas seu humor e o brilho em seus olhos não diminuíram nem um pouco. Ela estava determinada e furiosa. Ao sair da sala, as portas foram fechadas, deixando Perséfone e Victor sozinhos. O que foi isso? Perséfone perguntou, confusa. Acordei um dragão. Victor riu. Suas palavras não eram um exagero. A Ana, até então, sempre agira como a segunda em comando quando ele, Violette, Sasa, Ruby, Natasia, Skatashi, Afrodite, Kaguya ou Agnes não estavam presentes, mas ela sempre o fazia como última opção, e não por vontade própria. Pode-se dizer que esse era o trabalho dela, então ela assumiu tudo e adquiriu muita experiência com isso, mas agora, parecia que isso não seria mais uma realidade. Ela não atuaria como líder reserva e se intrometeria ativamente em assuntos relacionados à facção. Interessante. Imagino que mudanças isso trará. Ana era muito respeitada no círculo íntimo de Victor, não apenas por ser a mãe dele, mas também pelo fato de que, apesar de ser uma mulher brutalmente honesta, era muito competente e se dava bem com todos. Ela não era uma borboleta social como Afrodite, que conseguia fazer até a mais quieta das mulheres, como Eva, falar, mas tinha ao seu redor o poder da honestidade que, mesmo desativado, agia inconscientemente, fazendo com que as pessoas se sentissem confortáveis com ela. Somando todos esses fatos, Ana era sem dúvida muito respeitada e, ao vê-la agindo proativamente para impulsionar as meninas, mudanças interessantes ocorrerão. E devido às mudanças recentes de Violette, Victor suspeitou que ela e Ana trabalhariam juntos para fazer todas essas mudanças acontecerem. Acordar um dragão. Bem, pode-se dizer que... Você planeja fazer dela uma esposa? Perguntou Perséfone. Vale mencionar que ela era uma deusa, e não uma deusa qualquer, uma deusa grega, e o conceito de limites não existe para esses deuses. A pergunta, Victor apenas lançou um sorriso neutro para Perséfone e não respondeu imediatamente. Ele pegou Perséfone e a colocou em seu colo. Acariciou a deusa do submundo e os longos cabelos negros da primavera, depois empurrou o rosto dela contra o peito. Os chifres negros de dragão de Perséfone arranharam levemente o rosto de Victor, mas não causaram nenhum dano. Perséfone respirou fundo, sentindo o cheiro de Victor, e seu corpo começou a reagir ao cheiro do corpo dele. Era o cheiro do seu progenitor, era o cheiro de Victor, era o cheiro do homem que ela desejava para si, mas não pôde ter devido à intrusão de Afrodite e à sua própria estupidez. Perséfone ficou envergonhada ao se lembrar de suas ações no passado. Devido ao seu trabalho como governante e rainha do submundo, ela foi forçada a amadurecer mais rápido. Não que ela não fosse madura antes, afinal, ela já tinha filhos naquela época, mas sua atitude era muito ingênua, estúpida, imatura, para alguém de seu status. Bem, dizem que os deuses levam milhares de anos para amadurecer. Um bom exemplo disso foi o próprio deus rei Zeus, morto, que não amadureceu até o fim da vida. Os mortais dizem que a responsabilidade ajuda as pessoas a amadurecer, mas isso variava de pessoa para pessoa. A responsabilidade só fazia Zeus agir de forma mais imprudente do que antes, e o mesmo aconteceu com Poseidon. Agora que ela pensa nisso, os deuses gregos não eram diferentes dos humanos. Pode-se dizer que eles eram a representação perfeita do que os humanos fariam se não fossem limitados pelas leis da sociedade. Conhecendo os humanos, eles podiam agir ainda pior do que deuses e demônios juntos. Enquanto Perséfone se perdia em pensamentos, aceitando as carícias de Victor e sentindo seu cheiro, Victor, que estava em silêncio, começou a falar. Não pretendo fazer nada, Perséfone. HMM. Perséfone parou de pensar e olhou para Victor. O que você quer dizer?
Exatamente o que eu quis dizer. Victor acariciou as bochechas de Perséfone e a fez olhar para cima. Não pretendo fazer nada. Vou deixar tudo acontecer naturalmente, como aconteceu antes. A única diferença é que não vou recusar nada. Perséfone estreitou os olhos levemente e disse com um sorriso divertido: Você é um idiota. Oh! Você não está dando escolha a ninguém. Está dando uma falsa sensação de escolha. Mas eu sei que, desde o momento em que os transformou em dragões, você não deixará nenhum deles escapar, incluindo Ana, Carmila, Nati e Estia, que não são exatamente parentes seus. Manipulação 101 no seu melhor. Ela bufou. Interessante. Você não colocou seu nome. Umph, eu não estou mais incluído nisso. A prova disso é o jeito que estamos agora. Eu não sou burro. Consigo ver suas intenções com clareza cristalina. Etil. Os olhos de Victor brilharam de divertimento enquanto seus olhos violeta e carmesim focavam no rosto de Perséfone. Nesse caso, me diga. Quais são minhas intenções com você? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 930. Perséfone e Victor. 2. Perséfone se ajeita no colo de Victor, ela se levanta um pouco, depois se senta no colo dele, depois ajeita seus longos cabelos negros, jogando-os para trás, e coloca as 2 mãos no ombro de Victor. Você quer me possuir? Os olhos negros de Perséfone brilharam levemente. Eu sinto claramente o seu desejo de me conquistar. Ela se inclina em direção a ele e seus rostos estão a centímetros um do outro. Desde que você me transformou em dragão e me trouxe aqui, eu pude sentir claramente seu desejo por mim. Ela acariciou as bochechas de Victor de uma forma muito amorosa. Isso não é tudo. Você quer evitar pontas soltas. Ponto que você quer dizer? Não se faça de boba, não fica bem em você. Ela beija a bochecha dele e começa a lambê-la em direção ao pescoço. Quando ela cheira o pescoço dele, seus olhos brilham vermelho sangue por alguns segundos, mas ela não morde. Ela sabe que se fizer isso, vai quebrar seu dente. Seu corpo começou a esquentar ainda mais quando ela sentiu as mãos de Victor percorrendo seu corpo e se movendo lentamente em direção às suas nádegas. Ela soltou ar quente pelo nariz quando sentiu um grande membro pressionando contra sua entrada. Ela estava literalmente queimando por dentro. Seu fogo de dragão era tão quente que estava afetando levemente. Eu sou a governante do inferno. Ela respira fundo. Assim como uma rainha ancestral, você me quer ao seu lado tanto para garantir que você não precise procurar outro governante quanto para garantir o seu governo. Todos os níveis superiores de gestão da sua facção serão feitos por suas esposas. Dessa forma, vocês evitam a corrupção e exercem controle total sobre tudo. Como esperado. Perséfone deu um leve sorriso. Claro que sim, não me subestime. Eu era uma rainha. Sei como você pensa. Você é muito tolo. O rosto de Perséfone se contraiu levemente quando ela ouviu a resposta de Victor. Victor agarra uma bela mecha do cabelo longo de Perséfone e a puxa para trás, fazendo-a olhar para ele. O interior de Perséfone se contraiu com esse movimento repentino, e ela respirou mais profundamente de desejo. Mas apesar de estar com muito calor e querer fazer coisas mais picantes, ela não conseguia ignorar as palavras de Victor. Porque ele me chamou de idiota. Ela pensou confusa. Controle. Corrupção. Nada disso importa. Quem sou eu, Perséfone? Victor. Um deus dragão do caos. Ela abriu os olhos levemente quando entendeu o que ele queria dizer. Exatamente, meu próprio nome me dá controle. Meu próprio poder me dá controle. Se eu quiser, com apenas uma palavra, posso apagar meu inferno da existência. Ninguém no inferno ousará agir contra mim porque eles sabem das consequências. Eles sabem do medo. O rosto de Victor tremeu levemente, revelando uma aparência distorcida, uma aparência que só foi revelada num piscar de olhos. Assim como eles também sabem que, por se comportarem e serem bons cidadãos, serão recompensados. Sabe por que te transformei em dragão? Não foi nada extravagante, por algo como controle, ou apoio político. É algo muito mais simples, algo mais primitivo. Victor empurra Perséfone para o chão, e em vez de ela cair no chão duro e ouvir um estrondo destruindo tudo, ela caiu em um colchão maço que, por algum milagre, suportou seu peso. Em certo momento, ela também ficou completamente sem roupas justamente por ser do jeito que veio ao mundo. Ela sentiu um membro duro perto de sua caverna inundada que com apenas uma estocada ela seria completamente devastada.
Pequenos detalhes não lhe importavam tanto agora que ela olhava nos olhos sem vida e possessivos de Victor. Você é minha. Eu a conquistei. Roubei seu reino, seus soldados e a fiz minha. Portanto, você não fugirá. Ponto. É tão simples assim. Perséfone falou, incrédula. Eu sou um dragão, Perséfone. Pego o que eu quero. Nyx se submeteu a mim, portanto é minha. Gaia foi derrotada por mim, portanto é minha. Este. As deuses fugiram do panteão grego e foram para minha facção. Consequentemente, se submeteram a mim e se tornaram minhas. Os deuses que derrotei e tomei como meus escravos. Minha aluna que administra minha religião e meus queridos e leais fiéis que rezam para mim todos os dias. Eles são todos meus. A possessividade no tom de Victor realmente assustou Perséfone um pouco agora, mas ao mesmo tempo em que assustava, também a deixava muito molhada, porque sua própria natureza era fascinada pelo poder que jorrava de suas palavras e, devido à história que eles tinham juntos, esses sentimentos foram levados ainda mais longe. O tom de Victor suavizou um pouco, e ele comentou. Mas embora essas outras sejam minhas, apenas algumas podem sentir meu toque e afeição. Poucas podem ser chamadas de minhas esposas e ter o privilégio de ser um dragão. Verdade. Não era Victor quem deveria lutar para que as mulheres chamassem a atenção delas. São as mulheres que devem lutar para que ele chame a atenção dele. Ele é o maior prêmio, ele é o mais forte, o mais bonito, o mais louco, o mais insano, o mais amoroso, o mais possessivo. Ele é o deus dragão do caos, líder da facção dos novos deuses, o ninho do dragão. E por causa da nossa história, Perséfone, você ganhou esse privilégio. Victor tocou gentilmente o rosto de Perséfone enquanto seus olhos violeta carmesim brilhavam com posse, desejo, gentileza e amor. Sinto muito por fazer você sofrer por mim, mas você mereceu. Perséfone ficou incrédula. Seria aquilo uma maneira de pedir perdão? Ela não sabia o que dizer agora, mas Victor era um homem tão confuso que ora era completamente insano, ora era completamente gentil e, ao mesmo tempo, sarcástico. Mas ela realmente se odiava por sentir seu coração bater mais rápido quando ouvia as palavras "sinto muito" vindas de Victor. Como muitas mulheres por aí, ela tinha audição seletiva e só se importava com a primeira metade da frase de Victor. Desculpe por não ter prestado atenção em você, mas você era uma completa vadia no passado. Pelo menos seu sofrimento lhe deu desenvolvimento de caráter. Os olhos de Perséfone começaram a lacrimejar mais. Ela tinha várias reclamações para fazer agora. Principalmente relacionadas à maneira como Victor se desculpou com ela. Mas ela não se importava agora. Seus sentimentos de felicidade sobrepujavam completamente todos esses sentimentos confusos. Tudo o que lhe importava agora eram as intenções de Victor ao dizer aquelas palavras, mesmo que fosse confuso, e ao mesmo tempo em que ele não estava se desculpando completamente, ela entendia que ele a queria por si mesmo, algo que ela sempre quis. Quando Victor estava prestes a dizer mais alguma coisa, Perséfone envolveu ambos os braços em volta do pescoço dela e o beijou enquanto seu corpo voluptuoso estava praticamente colado ao corpo de Victor. Era como se ela quisesse se fundir com ele. Eles passaram alguns minutos se beijando como se quisessem imprimir todo o seu ser um no outro. Ah, tio, finalmente, ele é meu. A deusa dragão não se importava com mais nada agora, dedicava todo aquele momento a ele. Toda a sua existência era dele agora, na vida e na morte, para todo sempre. Sua alma começou a se conectar com Victor em um casamento de almas, da mesma forma que aconteceu com Afrodite. Parando de beijar Victor, ela olhou possessivamente para ele com olhos cheios de amor e desejo. Silêncio, querida. Só me fode, me faz esquecer de tudo. Achei que você nunca diria isso, querida. Victor deu um sorriso largo e, com uma só estocada, a preencheu completamente. Sentiu. Logo começaram a ser ouvidos estrondos na mansão. O mundo interior de Victor. Roxane olhou com os olhos marejados para o reino das conexões de Victor e viu uma nova ilha aparecendo ao lado da de Afrodite. A ilha era estranha. A ilha tinha uma atmosfera de eterna primavera, mas ao mesmo tempo tinha uma parte escura representando algo semelhante ao submundo. De repente, algo clicou na cabeça de Roxane quando ela entendeu o que aconteceu. Querida, casou-se de novo. Roxane tentou abrir sua conexão com Victor para ver o que ele estava fazendo, mas não conseguiu. Afinal,
Ela está de castigo pela coisa estúpida que fez. Ao ver que não conseguia se conectar completamente com Victor, lágrimas começaram a cair dos olhos de Roshani. Pare de chorar, Roshani. Amara apareceu ao lado dela com um feixe de luz branca. Seus longos cabelos feitos de pura energia branca flutuavam de uma maneira hipnotizante. Mas não consigo me conectar totalmente com o Darling como antes. Ele me baniu. A culpa é toda sua. Amara revirou os olhos. Toda vez que encontrava Roshani, ela fazia questão de culpá-la, já que era ela quem exagerava no processo. Pare de me culpar. Eu não fiz tudo sozinha, você também fez, então a culpa não é só minha. E nossa. Hugo. Roshani resmungou enquanto enxugava o rosto. Afinal, o que é isso? Amara apontou para a nova ilha que apareceu de repente. Querida, fiz um casamento de almas. Com base nas características dela, deve ser Perséfone. Um casamento de almas. Algo que só pode ser realizado por dois deuses. Perguntou Amara, tentando rememorar onde ouvira aquelas palavras antes. Ela se lembrava de ter sido em alguma conversa com suas irmãs mais velhas. Um deus também pode fazer isso involuntariamente. Por exemplo, uma mulher pode prometer a um homem que ela sempre será dele, ou um homem pode prometer a uma mulher que ele sempre será dela, e vice-versa. O requisito mínimo para que isso aconteça é ser um deus. Afinal, apenas os deuses têm o mínimo de acesso ao sistema. Devido à situação de Victor, que tem várias esposas, e ele é o mais forte, quem realiza o casamento da alma são as esposas, e não o próprio Victor. Por isso, uma parte da alma da esposa aparece aqui neste lugar. Roshani explicou de forma monótona que, apesar de estar um pouco deprimida agora, ela ainda desempenhava seu papel de irmã mais velha, embora tecnicamente falando Amara fosse a irmã mais velha. Mas como Roshani amadureceu primeiro para uma forma madura, essa posição foi assumida por Roshani. Não é injusto. São só as esposas que fazem isso? Perguntou Amara. Bem, Darling é o maior prêmio. Roshani não achou injusto, considerando o status de Victor, sem mencionar que, como as mais fortes em caso de uma possível morte, as esposas seriam protegidas com o traço de suas almas armazenado na alma de Victor. Amara olhou profundamente para aquelas ilhas flutuando uma ao lado da outra e de repente uma lâmpada brilhou em sua cabeça. Tive uma ideia. Ela olhou para Roshani com uma cara animada. Roshani, por outro lado, olhou para a irmã com desconfiança. Amara não se importou com esse olhar e disse, se minha ideia der certo, podemos facilmente ganhar o perdão de Darling. Os olhos de Roshani brilharam levemente de excitação, mas ela não cairia nas armadilhas de Amara e ouviria sua ideia primeiro. Conte-me sua ideia. Devido à autoridade de Darling como um deus da mais alta hierarquia em termos de divindade, é muito fácil para ele realizar um casamento de alma com sua esposa. Então o que podemos fazer é aconselhá-lo a fazer isso. Também podemos ajudá-lo nisso. Casando todas as suas esposas dessa maneira, ele ficará feliz e me perdoará. É uma boa ideia. Roshani sorriu animadamente. Perdoe-nos, não se esqueça de mim. Resmungou Amara. Tanto faz. Roshani bufou. As veias da cabeça de Amara saltaram. Ah, é? Nesse caso, faça tudo sozinha. Aposto que você consegue facilmente. Ela bufou. Roshani não reagiu imediatamente às palavras de Amara, somente quando pensou sobre esse tópico específico e percebeu que não tinha ideia do que fazer. Ela disse. Espere, espere. Você sabe como fazer isso? Claro que eu sei. Diferente de você que é uma árvore do mundo solitária, eu tenho contato com minhas outras irmãs mais velhas. Elas me ensinaram alguns truques. Gabou-se Amara. Roshani não se importava com o ataque de Amara. Ela não se importava com outras vadias, contanto que tivesse Victor ao seu lado. Diga-me como fazer isso. Eu não vou. Amara bufou e começou a correr, mas parou imediatamente quando ouviu o que Roshani disse. Espere, irmã. Me desculpe. Roshani mordeu o lábio. Ela sabia que estava agindo de forma muito mesquinha com Amara devido a vários sentimentos envolvidos, principalmente o de não querer dividir espaço com ela, sem mencionar que ela também não queria assumir a culpa pelo incidente anterior. Peço desculpas de verdade. Por favor, me ajude com isso. Não quero passar mais um momento sem me sentir querida. Prometa que tentará me tratar melhor. Sim, eu prometo. Tentarei não ser muito má com você, Roshani prometeu. HMM.
Amar olhou para Roxane com indiferença, tentando detectar qualquer mentira vinda da irmã, mas logo suspirou, resignada. Tudo bem, eu te ensino, e podemos fazer isso com a Darling. Eba! Obrigada, mana. Roxane abraçou. Tanto faz. Ela bufou, ainda não se sentindo satisfeita, mas como irmã mais velha, ela tem que cuidar da irmã mais nova, mesmo que ela seja irritante às vezes. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 931. Um poder quebrado. Sininho, sininho, sininho. Estrondo, estrondo. Sons de estrondos estrondosos e metais colidindo ecoavam ao redor. No céu, 5 mulheres loiras com expressões semelhantes travavam uma batalha. Claramente, essas mulheres eram parentes entre si. Alguns diriam que representavam 3 gerações de mulheres do mesmo clã, todas guerreiras. Você está usando muita energia, Sasa, Carmila disse enquanto pairava no ar, seus olhos e seus chifres de dragão brilhando com seu poder relâmpago. Ela estava claramente carregada e transbordando de poder. Outro estrondo estrondoso foi ouvido, e no momento seguinte, Lightning colidiu com Carmila, um zumbido ensurdecedor ecoando do impacto. Sasa apareceu na frente de Carmila, lembrando a aparência dela, com a única diferença de que seus braços e pernas estavam cobertos de energia relâmpago amarela. Apesar do som de metais se chocando, as mulheres do clã Fulger não usavam armas para lutar, mas sim suas próprias mãos, que eram mais poderosas do que a maioria das armas existentes. Como era apenas um treinamento conjunto para se acostumarem ao poder delas, não havia necessidade de levar isso muito a sério. Mas não era isso que as outras mulheres do clã Fulger pensavam. Um raio começou a se formar perto do peito de Sasa e Carmila ergueu uma sobrancelha ao sentir essa energia poderosa. No instante seguinte, ela agarrou a mão de Sasa, girou e jogou a garota para longe. Sasa ajustou seu centro de gravidade à medida que relâmpagos mais densos cobriam seu corpo, e o clima ao seu redor começou a mudar devido à eletricidade. As feições de Sasa começaram a se distorcer e a se tornar mais selvagens quando escamas de dragão douradas surgiram em seu pescoço. Em sua boca se abriam de forma normal, revelando seus dentes afiados. Asas de dragão douradas surgiram atrás dela como se estivessem ali para ajustar ainda mais seu centro de gravidade. E vocês são todos tão competitivos. Bem, vocês são meus descendentes, então, é claro que são. Carmila riu, e assim como Sasa, seu corpo foi coberto de poder, suas feições começaram a se transformar, e poder puro começou a se formar em seu peito também. A rapidez com que Carmila processou a transformação demonstrou sua habilidade em controlar o próprio corpo. Mesmo que agora existisse em uma forma completamente diferente da anterior, os milênios de treinamento em seu corpo anterior não foram em vão, e sua experiência foi inestimável. Porém, mesmo que Sasa não tivesse isso, ela tinha algo mais. Puro potencial. No momento seguinte, 2 rugidos de dragão foram ouvidos, seguidos por enormes raios de plasma puro. Sim, sim. Chegou. A luta pelo poder, Lacus. Pepper pulou animadamente. Sim, sim, incrível, respondeu Lacus em tom monótono ao entusiasmo de Pepper. A luta pelo poder. Sim, sim. Luta pelo poder. Eu já entendi, droga. Lacus bateu o pé, irritada, causando um pequeno terremoto ao seu redor. Infelizmente, ao contrário do que Pepper, Sen e Lacus esperavam, não houve disputa de poder. Quando os 2 raios de poder colidiram, eles se anularam completamente e causaram apenas uma explosão ensurdecedora de raios e trovões. Impossível. Não houve disputa de poder. Eu até preparei meu controle para girar o analógico. Pepper falou enquanto exibia seu controle de console. Onde você conseguiu isso? Siena perguntou curiosa, pois não tinha visto Pepper com seus pertences ou sua bolsa de sempre. Eu consegui, disse Pepper, como se fosse algo simples de fazer, o que, no caso dos dragões verdadeiros, era de fato simples, já que a linguagem dos dragões em forma rúnica era natural para eles. A única diferença era que alguns tinham mais talento para isso do que outros. No entanto, sem exceção, todos os dragões verdadeiros podiam facilmente usar o nível iniciante deste poder. Mas como eles tinham se transformado em dragões apenas algumas horas atrás, e Pepper já estava usando esse poder, isso mostrou seu potencial nessa arte. Embora esse potencial não fosse o mesmo de Ana,
que tinha lutado para controlar seu poder e precisava ser selada por Victor até que pudesse se acostumar com ele. Como você fez isso? Perguntou Siena, curiosa. HMM. Acabei de pensar no que eu queria criar e disse em voz alta. Senti meus níveis de energia diminuindo e, de repente, o que eu disse apareceu. Apesar da explicação de Pepper ser bastante confusa, Siena entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Embora não fossem gênios como Ruby, as irmãs Scarlet não eram incompetentes. Você não se torna uma das filhas de Scatache sem ter algum tipo de talento. E como irmãs que se conheciam há muito tempo, elas se entendiam perfeitamente. Maçã. Siena sentiu sua energia diminuindo e, no momento seguinte, uma maçã vermelha, exatamente como ela havia imaginado, apareceu em sua mão. Ponto por que uma maçã? Perguntou Lacus, intrigado. Ela não poderia ter criado outra coisa. Sempre quis experimentar esta fruta. Afinal, ela é vermelha como nós. Siena abriu a boca e mordeu a fruta com seus dentes afiados. HMM. Não tem gosto de nada. É porque vocês não conhecem o sabor de uma maçã de verdade, interrompeu Rose para o grupo. Como a dragão o mais velha presente, ela estava ali para ajudar as outras meninas a entenderem melhor. Nosso controle sobre a criação depende inteiramente da nossa perspectiva da realidade, e é por isso que sua maçã não tem gosto, explicou ela. Entendo, disse Siena. HMM. Lacus abriu a mão e disse, morango. No momento seguinte, vários morangos apareceram na mão de Lacus. Ela deu um leve sorriso e disse, experimentem, Pepper, Siena, entregando as frutas às irmãs. Siena olhou para Lacus com desconfiança. Como irmã mais velha, ela estava ciente do lado travesso de Lacus. Por outro lado, Pepper não suspeitou de nada e simplesmente comeu sem pensar muito. Pepper arregalou os olhos e corou levemente ao olhar para Lacus. Lacus. Você. Como é? É uma delícia, não é? Perguntou Lacus com o mesmo sorriso no rosto. Pepper assentiu, com o rosto ainda mais vermelho. Ela nunca imaginou que sua irmã pudesse ser tão travessa. Ela esperava esse tipo de comportamento de Natasia, Nati, Roberta, Maria, Agnes ou Violette, mas não da irmã. Siena estreitou os olhos, desconfiada, mas também curiosa. Olhou para o morango e o comeu. No instante seguinte, assim como Pepper, arregalou os olhos e corou um pouco. Seu pervertido. Ela acusou. Lacus apenas sorriu e não disse nada, como se não tivesse feito nada de errado. Curiosas sobre o que estavam falando, Rose pegou alguns morangos da mão de Siena e os comeu também. Ao contrário das irmãs Scarlet, que reagiram intensamente, ela apenas ergueu uma sobrancelha, divertida. O gosto da semente do Victor, hein? Essa é uma maneira bem criativa de usar esse poder. Nosso controle sobre a criação depende inteiramente de nossa perspectiva da realidade. Lacus repetiu as palavras de Rose com um sorriso astuto. Isso significa que posso fazer um morango ter o sabor que eu quiser. Mas se o morango não tiver gosto de morango, ainda é um morango. Não seria apenas um novo alimento com o formato de um morango? Perguntou Pepper. Simplesmente não seria um morango, certo? Não exatamente. Como Lacus não conhece o sabor de um morango, ela pode improvisar com sua própria perspectiva e imaginação. De certa forma, não seria errado, porque, do ponto de vista dela, é assim que um morango deveria ser, explicou Rose. Este poder é bastante perigoso. Siena estreitou os olhos. Se não tomarmos cuidado, podemos causar danos irreversíveis. É por isso que Darling está cuidando pessoalmente de Anna. Ele é o único que não será afetado pelos poderes dela, já que é forte demais para isso, disse Scatache enquanto caminhava em direção às filhas. Sem dizer nada, ela pegou o morango da mão de Lacus e o engoliu. Delicioso. Ela exibiu um sorriso satisfeito e um tanto indecente. Siena, Lacus e Pepper apenas olharam para a mãe, incrédulos, mas balançaram a cabeça como se não tivessem escolha. Vários estrondos foram ouvidos novamente, desta vez um pouco mais perto deles. O grupo olhou para cima e viu Carmilla no meio, lidando com Sasa, Natasia, Nati e Victoria. Mesmo em uma situação de 4 contra 1, com todos os seus oponentes sendo dragões, com a experiência de Carmilla, ela estava se saindo muito bem. No entanto, estava claramente sob pressão. Ela havia parado completamente de falar para se concentrar na luta. As 5 mulheres desapareceram novamente,
deixando rastros de raios para trás, e se chocaram no meio da arena. A luta foi tão rápida que, se não fossem os sentidos anormais dos dragões, os espectadores nem conseguiriam ver o que estava acontecendo. E mesmo para Skatashi, ela não seria uma exceção porque, devido à mudança de raça, as mulheres do clã Fulger se tornaram ainda mais rápidas, capazes de fazer vários movimentos em menos de um segundo. Por exemplo, quando Carmilla, Victoria, Nati, Natasia e Sasa se enfrentaram novamente, Sasa atacou o rosto de Carmilla com suas garras, que defendeu o ataque antes de revidar, apenas para errar quando Sasa desviou do golpe e se afastou chutando o estômago de Carmilla. Em seguida, Natasia veio por trás e atacou com suas garras relâmpago, causando dano a Carmilla. A mulher mais velha rosnou, virou-se e deu um soco no rosto da filha antes de desaparecer para atacar Nati, que se aproximava do outro lado. Mas enquanto ela estava focada em Nati, Victoria veio de lado e tentou chutá-la de volta. Sentindo o perigo, Carmilla se jogou para frente, evitando o ataque e caindo no chão apoiada nas mãos, atacando em seguida o rosto de Nati com os pés. Todos esses movimentos aconteceram em menos de um segundo. O clã Fulger estava colocando em prática o que os grandes guerreiros sempre diziam, que um segundo era suficiente para mudar completamente o ritmo da batalha. Com a velocidade atual, as garotas tinham seu próprio ritmo de luta, e só com essa velocidade, elas eram superiores a muitos outros seres por aí, até mesmo as que suas próprias irmãs. Afinal, o clã Fulger não só tinha uma velocidade absurda, mas também o poder físico explosivo dos dragões verdadeiros. Se este planeta não fosse fortalecido por Darling, eu realmente pensaria que este lugar poderia ser destruído, Agnes não pôde deixar de dizer, chamando a atenção de todos. Atualmente, Agnes, Rose, Skatashi, Eleonor, Violette, Natasia, Sasa, Carmilla, Victoria, Nati, Siena, Lacuz e Pepper estavam treinando neste coliseu projetado especificamente por Victor para resistir ao poder de um dragão. Os clãs Fulger, Snow, Scarlet e Adastelle estavam participando do treinamento conjunto nesta arena, enquanto as outras garotas e deusas estavam em arenas diferentes. Por serem seres diferentes, as deusas estavam em uma arena separada, ainda mais resistente do que esta. Afinal, elas não eram apenas deuses comuns, mas deuses dragão, então seus poderes foram elevados ao máximo. Não acho que este planeta possa ser destruído tão facilmente. Você consegue sentir, certo? Disse Eleonor. Sim. Agnes assentiu ao entender o que Eleonor estava falando. Como um dragão, todos sabiam o quão forte este planeta era, e pelo que sentiam emanando de seu centro, a quantidade de energia que o sustentava era surreal. Carmilla certamente astuta, disse Skatashi após observar a luta do clã Fulger por alguns minutos. O que você quer dizer, mãe? Perguntou Siena. Estou falando sobre ela usar seus descendentes para recuperar seus antigos instintos e, ao mesmo tempo, ajudá-los a se acostumarem com seus corpos. Ela é realmente tão forte. Eu sei que ela é a mãe da Natasia, mas ela mal consegue se defender na batalha. Carmilla é mais velha que eu, sabia? Skatashi sorriu. Ela pertence à geração ancestral dos condes vampiros, e ao contrário da geração atual, que meio que herdou o título, Carmilla teve que lutar contra vários outros vampiros anciões do passado que não eram fracos. Sem mencionar que ela nunca parou completamente de treinar. Mesmo que não conseguisse ficar mais forte devido às limitações do seu corpo, suas técnicas não estavam estagnadas. Pense em mim, um pouco mais velha, que nunca parou de treinar, mas não conseguia treinar como eu por causa das suas responsabilidades. Skatashi não estava exagerando, apenas constatando fatos. Embora Carmilla nunca tenha parado de treinar, ela teve que dividir seu tempo entre liderar o clã e cuidar dos negócios crescentes do clã no passado. Por causa disso, ela nunca teve a oportunidade de se concentrar totalmente em seu treinamento. No entanto, ela nunca o abandonou completamente. Só por isso, ela já era melhor do que muitos vampiros nobres preguiçosos por aí. Depois de tanto falar, as irmãs Scarlet não tiveram escolha a não ser vigiar Carmilla, já que Skatashi raramente elogiava as habilidades de alguém como fazia agora. A última vez que ela fez isso foi com Victor, e todos sabem o tipo de monstro que ele se tornou. Quanto a ela não conseguir revidar completamente. Bem, isso não é normal. Afinal, suas filhas e neta não são fracas. Com a melhora trazida pela mudança de raça,
É bastante surpreendente que ela ainda consiga lidar com seus 4 descendentes, disse Scatachi. Não se esqueça do fato de que ela também tem a experiência de observar Natasia, acrescentou Rose. De fato, Scatachi assentiu. É por isso que digo que a experiência de combate é muito importante, disse Rose. Correto, Scatachi assentiu novamente. Mas e o Victor? Ele não era exatamente experiente quando destruiu um panteão, certo? Perguntou Pepper, inocentemente. Os rostos de Rose e Scatachi se contraíram levemente. Não use Victor como referência de bom senso. Além disso, mesmo alguém experiente não consegue lidar com um poder tão superior, disse Rose. Como esperado de Darling, ele é o mais forte, Pepper assentiu com satisfação. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 932. Estou sempre observando. Ela não vai usar as adagas? Perguntou Rose enquanto assistia à luta. Não durante este treinamento, eu acho. Scatachi disse. Afinal, o objetivo é se acostumar com os corpos deles. Que pena, eu queria ver o estado da técnica dela, disse Rose. Não acho que ela seja uma grã-mestra como nós, mas ela está no limite de uma mestra. Ela só precisa de iluminação para chegar à grã-mestra. Embora Carmilla fosse muito talentosa, o título de grã-mestra não era alcançado apenas com talento, a iluminação também era necessária. Claro, isso é apenas especulação da minha parte. Vamos lutar com ela mais tarde, Rose falou. Essa é uma boa ideia. Vamos incluir Agnes, Natasia e Nati também. Ei! Não me coloque numa briga sem a minha permissão, rosnou Agnes. É? Você não quer se esforçar para se acostumar com seu corpo. Quer dizer, não é que eu não quisesse. Eu só não quero que você decida as coisas por mim. Agnes falou. Scatachi revirou os olhos. Pare de ser dramática, mulher, e aceite. Parece que se transformar em dragão a deixou mais temperamental, comentou Rose. Agnes rosnou para as 2 mulheres enquanto a temperatura ao redor dela começou a subir e se tornar insuportável. Ignorando o dragão furioso perto deles, Scatachi falou, bem, não é como se eu não conseguisse entender. O clã da neve sempre teve dificuldade em controlar suas emoções e são seres muito emocionais. Como dragões agora, essas emoções foram elevadas à 9ª potência. Basicamente, elas se tornaram mais emocionais, como uma menina virgem prestes a ter sua primeira TPM. Com a única diferença de que elas ficam sempre presas nesse estado. Sim. Scatachi assentiu, ignorando o olhar de Agnes. Embora isso não se aplique a todos no clã da neve, pensou Scatachi enquanto olhava para Violet. Desde que a mulher se tornou um dragão, ela tem sido muito controlada, notavelmente diferente de sua mãe. É como se ela já soubesse o que fazer. Mesmo os instintos dracônicos não parecem afetá-la tanto quanto os da mãe. emitiu. Violet, que ainda sorria docemente enquanto observava tudo, olhou de repente para Eleanor. Seus olhos dracônicos se estreitaram ligeiramente como os de um réptil, e seu sorriso se tornou mais astuto. Atualmente, todas as garotas presentes aqui usavam roupas simples de ginástica, e embora essas roupas parecessem simples, elas eram feitas pelas runas de Scatachi, então sua durabilidade era garantida. Eleanor, vamos brigar? Violet falou com Eleanor como uma amiga que convida sua melhor amiga para fazer compras ou algo assim. Eleanor, que estava com os braços cruzados sobre o peito, olhou para Violet, seus olhos verde-neon de dragão se estreitaram ligeiramente em desconfiança. Ela pareceu pensar em algumas coisas, e então ergueu uma sobrancelha, demonstrando interesse, claro. Logo, ela caminhou em direção ao centro da arena. Yaitio. Violet riu levemente e caminhou em direção à arena. As 2 mulheres ficaram no meio da arena, olhando uma para a outra. Sem poderes, ok? Só artes marciais. A. Muito bem. Não só Eleanor demonstrou interesse no que Violet disse, mas Scatachi, Rose, as irmãs Scarlett e Agnes também estavam interessadas. Todos aqui sabiam que o triunfo de Violet era seu poder explosivo, não sua técnica. Violet olha para a própria mão e murmura algo na língua dracônica. Bola de ferro. As dragoas ao redor apenas ergueram as sobrancelhas diante do gesto casual de Violet. Era como se ela estivesse muito acostumada a fazer o que fazia. Foi nesse momento que Agnes estreitou os olhos, desconfiada, e encarou Violet.
Ela estava tão animada por se tornar mais poderosa e ter seus poderes expandidos a um nível ridículo que se esqueceu completamente de que o mesmo acontecia com sua filha. Não apenas seus poderes de fogo ficaram mais fortes, mas os poderes que ela herdou de seu pai provavelmente também ficaram mais fortes. Quando a bola de ferro apareceu em sua mão, ela olhou para Eleanor e disse: assim que esta bola tocar o chão, nós começaremos. Ok. Lembre-se, apenas artes marciais de combate corpo a corpo, sem armas e sem poderes. Eu entendi. Bom. Violet jogou a bola de ferro para cima, então a gravidade fez o seu trabalho e ela caiu no chão, fazendo um pequeno estrondo ao aterrissar. Naquele momento, Eleanor desapareceu e apareceu na frente de Violet, atacando-a. Como Violet não era proficiente em artes marciais como ela, e ainda não conseguia controlar sua força completamente, ela tentou ir com calma. Violet desviou do golpe de direita de Eleanor que estava direcionado ao seu rosto, e uma rajada de ar apareceu atrás de Violet, mas não destruiu nada devido à durabilidade da arena. Mantendo a posição em que estava, Violet desferiu um soco em Eleanor com a mão esquerda. Eleanor se esquivou do ataque e ouviu vários estrondos altos atrás de si, seguidos por uma forte rajada de ar. Ao contrário de Eleanor, Violet não se conteve. Eleanor se afastou de Violet e ergueu uma sobrancelha para a mulher. Diante daquele olhar, Violet apenas respondeu: eu pedi uma briga, Eleanor. Não um spar. Muito bem. Eu também não vou me conter. Ótimo. Violet sorriu levemente. As duas mulheres se olharam por alguns segundos. No momento seguinte, elas desapareceram e se chocaram no meio da arena. Logo, uma intensa troca de golpes começou a acontecer sem que as duas saíssem do lugar. Os golpes eram trocados em alta velocidade, Violet atacando enquanto Eleanor se defendia e desviava, o mesmo acontecendo quando Eleanor atacava Violet. A cada golpe, ouviam-se estrondos altos, mas as mulheres não se moviam muito como faziam durante a luta de Fulger. Assim como Violet disse no começo, eles estavam apenas usando suas proezas físicas e suas artes marciais. Diante desse conflito, até as mulheres do clã Fulger pararam de lutar e olharam para a cena com um leve choque. O problema com a visão das meninas não era a luta em si, mas a performance de Violet lutando com Eleanor. Eleanor era definitivamente mais experiente em luta do que Violet. Afinal, ela lutava a vida toda, sem mencionar que fora treinada pessoalmente por Scatashi. Das herdeiras mais jovens, Eleanor era sem dúvida a mais forte, e ainda assim, Violet estava competindo com ela nas artes marciais. O que está acontecendo aqui? Violet era tão proficiente em artes marciais? Sazia perguntou em voz alta enquanto limpava a sujeira do rosto. As mulheres olharam na direção de Scatashi e Agnes, até onde sabiam, os dois, junto com Victor, eram os únicos que treinavam Violet. Sentindo o olhar das mulheres, Scatashi falou: eu só treinei Violet no básico. A maior parte do treinamento dela foi feito por Agnes e Victor. O olhar da mulher se voltou para Agnes. Eu a ensinei as artes marciais do clã da neve, mas nossa arte marcial se concentra principalmente no uso de nossos poderes e da espada. Não é uma arte como Scatashi. Esses movimentos, nem eu sabia que ela conseguia fazer. Então isso nos deixa apenas uma pessoa, Victoria falou. Victor, disseram todos ao mesmo tempo. Naquele momento, as meninas olharam para Sazia. Afinal, todas sabiam que Victor teve treinamento pessoal apenas com a Ruby, Violet e Sazia no passado. No último treinamento que Darlin teve conosco, ele nos ensinou a refinar nossos poderes. Meu caso era transformar raios em plasma. No caso de Violet, foi como tornar o fogo mais quente. No caso de Ruby, era a água mudando de forma e controlando o corpo do inimigo usando a água dentro do corpo, além de explodir o corpo do inimigo. Pepper ergueu uma sobrancelha ao ouvir a parte final. Como alguém que também tinha os mesmos poderes de água que Ruby, ela fez beicinho. Porque ele não me ensinou isso também. Eu quero explodir os corpos dos inimigos como uma necromante. O que um necromante tem a ver com a explosão do corpo? Perguntou Nati, confusa. A idiota da Nati tem tudo a ver com isso. Você é mesmo inculta, disse Pepper. As veias da cabeça de Nati saltaram quando ela ouviu o que Pepper disse. Ignorando o que os dois discutiram, Sazia continuou: embora ele tenha nos treinado artes marciais junto com Ruby, esse não era o foco principal do treinamento.
As mulheres olharam para o duelo de Violette e Eleanor. Assim como antes, elas ainda não saíram do seu lugar. Rose, Scatachi e Carmilla estreitaram os olhos ligeiramente diante do que estava acontecendo. De alguma forma, sentiam que algo muito anormal estava acontecendo à sua frente. Seus instintos lhes diziam isso, mas não conseguiam dizer o que estava errado. Independentemente do que Eleanor fizesse, Violette se defendia e contra-atacava como se soubesse qual seria o próximo movimento. Quando esse pensamento surgiu na mente das três mulheres mais experientes em artes marciais presentes, as três arregalaram os olhos, chocadas. Não me diga. Os três pensaram ao mesmo tempo. Suas suspeitas se tornaram reais quando Eleanor de repente fez Violette tropeçar, e a mulher pulou antes do golpe acontecer e chutou Eleanor no rosto, empurrando a mulher ligeiramente para longe. O que Violette fez agora era impossível para alguém que não tivesse menor percepção de tempo e fosse rápida o suficiente como as mulheres do clã Fulger. Ela está usando isso, não é? Agnes resmungou. Sim. Carmilla, Scatachi e Rose confirmaram ao mesmo tempo. Eleanor rosnou para Violette quando percebeu o que estava fazendo. Violette, você disse sem poderes. Não estou usando meus poderes, respondeu Violette calmamente. Mentiroso, você claramente está usando sua visão de futuro. Eu não sou. Então como você explica isso? Como você sabe exatamente tudo o que eu vou fazer? Isso porque, Eleanor, eu já sei tudo o que você vai fazer. Viu? Você está usando seus poderes. Não estou. Violette balança a cabeça. Você não confia nas minhas palavras? Acha que eu mentiria sobre algo que concordei em fazer? Eleanor ficou em silêncio. Violeta pode ser muitas coisas, mas quando diz que vai fazer algo, ela realmente faz. Ela não era desleal com as pessoas de quem gostava. Então, explique o que é isso? Como você se tornou tão proficiente em artes marciais? Observando, imaginando e aplicando. Ponto. Violette tocou a cabeça. Nossos cérebros são muito mais rápidos e eficientes do que o nosso cérebro anterior, Eleanor. Tudo o que fiz foi usá-lo. Os olhos de Violette se voltaram para as meninas, e um sorriso doente apareceu em seu rosto. Eu sempre fui muito observador, sabe? Sempre observando, sempre de olho em que tipo de mulher se aproximava da minha querida. Os olhos de Violette brilharam levemente em um violeta neon. Combinando essas informações com o que aprendi usando meus olhos, não é exagero dizer que sei tudo sobre você. Pepper ficou inconscientemente atrás de Lacus. Violette está mais assustadora do que antes, murmurou. Lacus e Siena não conseguem deixar de concordar com a irmã mais nova. Então, como exatamente isso funciona? Você vê o nosso futuro ou algo assim? Perguntou Sasa. Não, eu só vi todo o seu passado, Violette falou de forma neutra enquanto olhava para as unhas. Essas palavras deixaram as meninas completamente em silêncio, um silêncio desconfortável. Ela sopra as unhas, e chamas saem de sua boca. Quando as chamas param de sair de sua boca, ela sente, satisfeita ao ver suas unhas brilhando. Quando me tornei um dragão, meus olhos ficaram ainda mais poderosos, e agora não só consigo ver o futuro, como também o passado. Especificamente, consigo ver o passado de algo. Essa ação me ocorre instintivamente e não me prejudica nem ao mundo ao meu redor. Afinal, o passado já está escrito. Usando esta ferramenta, observei Eleanor e aprendi tudo sobre ela. Usando meu cérebro superior, simplifiquei seus hábitos em tudo. Ela olhou para Eleanor e sorriu gentilmente. Eu sei exatamente cada ação que Eleanor fará na luta. Sei que ela tende a usar as mãos quando luta de perto. Sei que ela tem o hábito de se inclinar mais para o lado direito do corpo. Sei que, quando ela vê uma oportunidade, ela sempre tende a usar seus socos mais fortes. Que geralmente tendem a ser golpes em locais que podem matar, como a cabeça ou o coração. As artérias também se aplicariam, mas como somos uma família, ela não brigaria comigo desse jeito. Quando está frustrada ou com pressa, ela tende a atacar com a espada grande para matar o inimigo. Se algo assim acontece em uma briga entre famílias, ela tentará derrubar o oponente, como aconteceu agora. O silêncio continuou, mas desta vez, o silêncio era de descrença, um silêncio assustador. Isso não está completamente quebrado. Pepper não conseguiu evitar falar. Bem, eu sou a imperatriz, preciso saber que tipo de vadia está em um relacionamento com meu marido, pensou Violette enquanto continuava sorrindo.
Provavelmente foi esse poder que me permitiu interagir com o meu eu do passado. Embora eu precise ser mais proficiente nele no futuro para interagir com o passado, pensou Violet. Agora ela entendia o que seu eu do futuro queria dizer quando afirmou que ainda não estava pronta. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória conquistada, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. Estou apenas aplicando esse ensinamento à realidade. De forma bem direta, se assim posso dizer. Ela riu. Saindo do estupor diante desse poder absurdo, Scatachi começou a pensar, e levou não menos que 5 segundos para entender completamente os prós e contras desse poder. Entendo. Você pode saber tudo sobre o passado de um ser, mas isso não significa que você fica mais forte nem nada. Por exemplo, mesmo que você me conheça intimamente e saiba que tipo de ataque eu vou fazer, você ainda perderá para mim. Exatamente. Há também o fato de você ter aprendido inúmeras outras artes marciais, então minha previsão se torna mais difícil de fazer. Violet assentiu. Por outro lado, seres como Eleanor, que tendem a se basear em uma única arte marcial, são mais fáceis de prever, disse Scatachi. E como você tem força semelhante à dela por ter se transformado em dragão, a luta meio que se equilibra. Verdade. Violet assentiu, mas se eu enfrentasse Rose, ela ainda me cortaria em pedaços, porque mesmo sabendo de onde o ataque está vindo, eu não conseguiria me defender. Embora todas essas desvantagens se apliquem por causa do seu nível de força, se você se tornar mais forte, em todas as 100 batalhas que lutar, você terá vantagem contra o inimigo e poderá causar danos não apenas físicos, mas também emocionais. Dano emocional. Pepper perguntou. Pimenta idiota, você não ouviu o que ela disse? Ela conhece todo o passado de um ser. Isso significa que ela pode provocar o ser no meio da batalha, abalando suas emoções. Lacus falou. Exatamente. Scatacha assentiu. É um poder terrível. Fico feliz que você não seja minha inimiga. Scatachi suspirou. Afinal, ela sabia muito bem que, com esse tipo de poder, Violet nem precisava lutar diretamente com ela para derrotá-la. Ela poderia usar a informação que tinha para prejudicá-la. Scatachi poderia derrotar esse inimigo, mas o dano causado por ele talvez nunca fosse desfeito. Então, vamos continuar? Violet perguntou a Eleanor. Eleanor se sentia bastante relutante em lutar com Violet agora. Violet sorriu docemente. Pense nisso como uma forma de treinamento. Afinal, você não deveria ser tão previsível em batalha. Isso também é um treinamento para aprimorar minhas artes marciais. Embora Darling e Scatachi tenham me ensinado o básico, quero melhorar ainda mais. Tudo bem, resmungou Eleanor. Violet se posicionou, as mesmas regras de antes, só que artes marciais. Ok, obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.